O fogo nem sempre provocou esperança na alma dos figianos. Numa era passada, mas não tão distante, sua luz oscilante iluminava rituais medonhos de um horror indescritível. A terra gemia sob o peso de superstições e feitiçaria. Espíritos ancestrais vagavam livremente pelas ilhas, prometendo abundância e exigindo tributo. Ao lado do templo, montões de ossos humanos se alvejavam sob o sol. Sacerdotes se contorciam e falavam com vozes estranhas. Era um mundo onde os chefes retinham poder absoluto. A vida das pessoas comuns dependia do seu humor ou do seu apetite. Mulheres eram dadas como pagamento de tributo ou tomadas como um prêmio de guerra. As lutas tribais eram horripilantes e frequentes. Alimentados por vingança e ganância, guerreiros violentos desolavam vilas inteiras e até mesmo ilhas inteiras. Inimigos vencidos eram carregados do campo de batalha, amarrados em varas compridas para serem cozidos e comidos. Mas esses instintos canibalescos às vezes eram direcionados aos vivos, num ato de crueldade pavorosa. Chefes figianos chegavam a ordenar que suas vítimas cortassem lenha para o fogo que assaria seus próprios corpos. De acordo com relatos dos primeiros missionários metodistas, a capital real de Baus fedia por dias a fio, pois havia carne humana assando em todas as cabanas. Mesmo depois que os dias do canibalismo acabaram, o poder do fogo permaneceu. Na ilha de Penga, o clã Sual vivia debaixo da influência de espíritos semelhantes aos Menehune da mitologia do Havaí, conhecidos como Veili. Na periferia da Vila Hakua, os sacerdotes dos clãs enchiam covas com pedras quentes e andavam sobre elas. Esta é uma das vilas que pratica feitiçaria num nível alto, no maior grau que existe. A feitiçaria era muito forte na vila. Ali ficava a cova maior. Penny Sorowale, alto sacerdote do clã Sual, começou a andar sobre o fogo quando tinha 15 anos. Todas as vezes que eu andava sobre pedras quentes, nunca sentia calor algum. Os Veili eram invocados para assistirem o ritual. Antes da cerimônia, ninguém subia a montanha, onde esses entes moravam, os demônios. Pegávamos uma cesta e enchíamos com 2 tipos de folhas. Para atrairmos os demônios aqui para baixo, para o vilarejo. A cesta era colocada debaixo da cama do sacerdote. E às vezes à noite eles ouviam o canto daqueles demônios. Embora os sacerdotes de Rakua fossem protegidos do calor insuportável das pedras, pagaram um alto preço por isso. Havia uma maldição sobre esse vilarejo. Pessoas estavam morrendo, e eles não sabiam por quê. A maioria deles morreu fora de suas casas, e aquilo provocou medo nos corações. Silaza Rogongo era um grande traficante. Eu plantava maconha. Ele ficava embrenhado aqui. A polícia não conseguia encontrá-lo. Eu plantava grandes quantidades e escondia tudo no mato. E ele me levou até o local onde ele cavava e colocava as folhas secas numa garrafa, esperando as pessoas que vinham do outro lado do oceano. Depois da estação de ciclones, os navios de contrabando vinham de todas as direções, incluindo Ásia, Oceania e América do Norte. Em 1999, um dos amigos de Rogongo, um notório alcoólatra chamado George Ponapari, foi acometido por uma crise de saúde muito séria. Minha perna esquerda estava doendo muito, então fui consultar um médico particular. Após examinar Ponapari, os médicos marcaram uma operação para a semana seguinte. Ele sentiu o medo da morte caindo sobre ele. Mas a morte teria que esperar. 2 dias antes da sua cirurgia, uma amiga preocupada levou Ponapari para visitar uma igreja vibrante na região de Suva. Ele foi recebido pelo Ministério de Oração e oraram por ele. O poder divino passou como uma onda através de seu corpo enfermo. Quando fui ao hospital, não tinha nada de errado com a minha perna. Ele levou esse testemunho à sua vila
de como o Senhor tinha curado. Assim que ele voltou da cidade, ele me contou o que tinha acontecido com o seu joelho. Sou um homem transformado. Não bebo mais. O impacto dessa obra divina foi imediato. E muitas pessoas corresponderam, entregando seus corações ao O Senhor. que aconteceu aqui, famílias inteiras, a salvação vinha sobre elas. Então eles me confirmavam que toda a família queria mudar. Para que com essa mudança tivessem autoridade para expulsar os demônios. Sempre que fosse necessário. E os demônios nunca mais voltaram. Penny Sorowali também sentiu o feitiço desaparecendo. Quando recebi Jesus como meu Salvador, minha vida mudou. Aí percebi que tinha sido enganado pelo diabo. Esta revelação levou o clã Sual a romper o antigo pacto com os Veili. Todos os sacerdotes pararam de andar no fogo e nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Temos visto o poder de Deus impactando o evangelho nessas vilas. 80 ou 90% das pessoas nessa vila estão indo para a igreja. Eles simplesmente amam ouvir o ensino da palavra de Deus. Não há mais drogas, não há mais fumo, não há mais maconha, não há mais roubos. Mesmo o infame traficante Rogongo foi arrebatado pela onda de transformação. Agora percebo que nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Seguir as palavras de Deus. Quando eu o vejo, sabendo como ele era antes, para mim isso é maravilhoso. E viver com Deus todos os dias, né? É impressionante. Encorajados por esses desenvolvimentos, mas não satisfeitos, os anciãos da vila mantêm uma vigília perante o Senhor. Nós temos orado todos os dias, às 4 horas da manhã. E nós temos orado para que o Senhor haja em nossas vidas. E ao que tudo indica, Deus tem correspondido. Eu era um homem doente, eu sempre ficava doente. Quando fui transformado, nunca mais fiquei doente. Todos nós temos aqui uns velhinhos que deveriam estar mortos há muito tempo e agora eles parecem novos, estão tão saudáveis. Quando a economia nacional despencou depois do violento golpe de Estado em maio de 2000, a sorte de Hakua começou a melhorar. As pessoas estavam dizendo que a economia caiu, mas aqui nessa vila, o dinheiro começou a aumentar. Um novo centro comunitário está sendo construído com fundos doados por um dono de um resort vizinho. A oração tem poder. Nós podemos ver e podemos sentir a mudança. O sopro de Deus tem avivado até a terra e o mar. Podemos ver as frutas chegando em cada estação. Árvores que antes não davam fruto, começaram a dar fruto agora. E temos visto também no mar os peixes que normalmente não conseguimos pegar em nenhuma estação do ano. Agora estão chegando. O Recife essencial de Hakua voltou a viver. As pessoas começaram a correr e dizer sim. Estão aparecendo. Corais novos. Surgindo em meio aos corais mortos. Corais novos estão aparecendo. E podemos ver aquela coisa branca no coral. É como se fosse uma flor. O poder de transformação do Evangelho de Jesus Cristo trouxe tudo isso para nós. Hoje, esse poder transformador é percebido em toda a nação. Nós temos mais de 40 mil membros espalhados em toda a nação e a igreja ainda está crescendo. Por meses, o reino de Deus tem sido inundado por figianos de todas as procedências. Muitas pessoas estão aceitando a Jesus em todos os cultos que realizamos. Centenas de pessoas estão se convertendo. As pessoas vêm chegando aos milhares. O local está repleto de pessoas. Há um desejo forte por Deus nessa nação agora. Em setembro de 2003, esta fome foi manifestada publicamente numa campanha ao ar livre conduzida pelo evangelista alemão Reinhard Bonke. Na última noite, havia mais de 120 mil pessoas que vieram para a reunião. E isso representa aproximadamente 10% da população de Fiji. Milhares vieram para o Senhor, centenas de pessoas.
A comunidade indiana de Fiji também está demonstrando fome por uma nova experiência espiritual. No final do ano de 2002, os pastores hindus fijianos tiveram seu primeiro café da manhã de oração para decidir como reagir a esse mover. Estavam desafiando uns aos outros para fazerem a colheita. Eles disseram que o povo deles estava pronto para Jesus. Muitos estão respondendo a uma onda de curas recentes e extraordinárias. Eu vejo esses milagres e a notícia se espalhando. E Jesus tem poder. Eu venho de uma procedência hindu muito forte. Meu pai era um sacerdote hinduísta. A fé de Suman Lata foi colocada à prova quando sua filha, Kavita, aos 6 anos de idade, contraiu uma doença ocular muito dolorosa que poderia causar cegueira. Todo mês eu ia consultar os médicos. Eu ia lá e os médicos me davam apenas uma pomada. Foi uma rotina que ela seguiu por 18 anos. E não há cura em nenhum lugar do mundo. Finalmente, sentindo-se traída pela medicina institucional e por seus deuses hindus, Suman levou Kavita para receber oração numa igreja vizinha. E no 3º dia, ela começou a enxergar. E Kavita foi curada. Até levei-a para Nova Zelândia para fazer um check-up. E os médicos disseram que não tinha mais Elsa, não tinha mais nada. E dali por diante, eu e toda a minha família, meu marido, tenho 3 filhos. Nós todos nos convertemos ao cristianismo. E a história de Suman não é a única. No meio dos indianos de Fiji, há um grande avivamento. E há um crescimento tremendo nas igrejas, especialmente nas igrejas indianas. Muitas pessoas em Fiji estão se convertendo ao cristianismo. Muitas. As pessoas têm sentido que esta é a hora H de buscar a Deus. Agora, quando um membro da família se converte, a família inteira vem conhecer ao Senhor. Creio que há uma onda de Deus descendo sobre esta nação. Deus está movendo como nunca antes. Essa torrente gloriosa, além de envolver centenas de hindu-fijianos esperançosos, também atingiu as tropas de elite, cujas ações na primavera de 2000 praticamente extinguiram essa esperança. Nosso trabalho inclui todas as 14 prisões, incluindo a ilha de Neucaulau, onde os colíderes de maio de 2000 estão presos agora. Apohan Casey, um capelão da Associação de Presos, está lá desde o início. Nos primeiros dias, eles não tinham muita esperança. Havia muito medo. E havia muita incerteza. Estavam perto de nós, mas não conversavam. Os primeiros 3 ou 4 domingos, quando estive com aquelas pessoas, 40 delas, sentíamos, percebimos no nosso espírito, discerníamos o ódio no coração deles. A falta de perdão, a dureza de coração, as mágoas que eles tinham, a vingança, dava para sentir. Você desertou aquele esquadrão para estar aqui? Talvez sim, talvez não, mas de algum modo estou lutando pelo meu país e pelo meu povo, é por isso que estou aqui. Muitos fijianos abandonam o país. Se eu morrer executado pelo que eu fiz, não tem problema. Fiz a minha parte. Eles sabiam que era um caso muito sério e que isso envolvia uma revolta. No começo de 2001, o amor profundo e persistente de Deus começou a fazer sua obra. Um por um, estes soldados durões e orgulhosos se renderam mais uma vez. À fraca luz das prisões de Suva e Neucaulau, eles renunciaram para sempre suas tentativas rebeldes de mandar em seus próprios corações. Nas palavras de um guarda cheio do Espírito, foi uma limpeza total. Ele falou que todos que foram encarcerados ali deram seu coração a Deus. E agora são homens novos ali atrás das grades. Dava para ouvi-los cantando com todo o seu coração ao Senhor. Cantando coros de aleluia. Estou tão feliz porque pertenço a Jesus. Jamais servirei a outro Deus. Com lágrimas caindo dos seus olhos. As pessoas passam por aqui e se não sabem que é uma prisão, acham que há uma igreja aqui dentro. Nenhum olho fica seco naquela prisão. É apenas a presença do Senhor que está ali. Há notícias de que mesmo o infame mentor do golpe de Estado, George Spade, se converteu genuinamente.
E posso testificar que George experimentou uma radical transformação na sua vida. Toda semana, quando vamos até lá, ele está sempre na palavra, lendo e louvando ao Senhor. Enquanto o progresso espiritual dentro das prisões de Fiji tem sido gratificante, o trabalho do lado de fora tem se mostrado mais desafiador para os cristãos locais. Indianos por toda a nação viviam sempre com muito medo. Sentiam pânico. Sentiam-se párias, que eram alvos de abusos. E isso trouxe muito medo entre os indianos na época do golpe. Um mês após o golpe de Estado, os líderes da igreja conclamaram um dia nacional de oração e arrependimento. Apesar de estarem debaixo de lei marcial, quase 5.000 pessoas apareceram, incluindo 167 varejistas indianos, cujas lojas haviam sido destruídas ou vandalizadas. Olhamos nos seus olhos e nos ajoelhamos diante deles. E sabe, foi eletrizante. Todos estavam quebrantados e havia gemidos por todo lado. A igreja, na verdade, tem um papel para cumprir, porque isso transforma as pessoas, a comunidade, como nenhum outro sistema consegue. Gostaria de ver a nossa nação crescendo em reconciliação entre todos os povos de Fiji. Mas isso só é possível pela oração. Vamos trazer harmonia e paz e alegria de volta para esta nação, como era antes. Claro que para uma nação estraçalhada por racismo e violência, apenas falar sobre o amor de Deus não é suficiente. Agora há um novo coração na sociedade. E agora estão vendo o efeito do cristianismo. Esta fé visível tem se manifestado recentemente, com os fijianos cristãos ajudando seus vizinhos indianos a reconstruir lojas, replantar fazendas e obter os serviços sociais que necessitam. E as pessoas estão começando a perceber isso. Então, as pessoas estão recobrando o juízo. Tem se falado muito em reconciliação e há muita ação em favor dessa reconciliação, o que com certeza é uma grande ajuda. Eu ando muito de táxi. E quando ando de táxi, o motorista é sempre um fijiano hindu. O jeito que ele fala comigo e o jeito que conversamos agora, eu sei. Isto é resultado do que Deus está fazendo nesse país. Realmente, evidências da mão curadora de Deus podem ser vistas por toda a nação. Menos pobreza, menos mendigos nas ruas, menos meninos de rua. Agora todas as crianças estão indo para a escola. A criminalidade também está sob a mira do poder divino. Quando os cristãos de um bairro problemático descobriram que o governo não tinha recursos para combater o número crescente de roubos, eles saíram às ruas em oração. Depois de algumas semanas, a polícia constatou que houvera uma queda na criminalidade. Havia crimes fora daquela área, mas não naquele bairro. Se quisermos mudar as pessoas, seu comportamento no dia a dia, teremos que mudá-las interiormente. Mudança, é claro, é uma especialidade divina. Quando Deus se faz presente no coração humano, a consequência inevitável é a alegria irreprimível. Você anda pelas ruas e as pessoas estão sorrindo. Isso não acontecia 12 meses atrás. Hoje vejo sorrisos de orelha a orelha, algo que não via antes. Estou muito feliz. Isto não significa que Fiji se tornou um paraíso livre de qualquer problema. Nós ainda nos resta um longo caminho a percorrer. Gostaria que as pessoas fossem arrancadas da pobreza. Com 25% do país vivendo na pobreza, Andiazena Thathau tem uma tarefa árdua. Ela possui também uma fonte de força impressionante. Todas as manhãs, eu lanço todos os meus fardos perante o Senhor e convido o Espírito Santo para me guiar. Ele nunca falha. A economia de Fiji tem mostrado sinais de uma nova vitalidade. Está se recuperando muito rapidamente, tão rapidamente que é inacreditável. As coisas têm melhorado muito, muitas indústrias estão voltando para o país. Todos os turistas estão voltando e lotando os hotéis. As importações aumentaram e isso reflete o fato de que nossas vendas têm melhorado muito. Os bancos têm mais confiança em nós. De acordo com os relatórios do Banco Central, estamos progredindo. Então agora podemos dizer que realmente estamos numa situação bem melhor. Estamos indo até bem.
É muito melhor até do que pensávamos originalmente. O motivo disso é que há homens e mulheres de Deus à frente que estão liderando essa nação. Então, no ano que vem, estamos esperando um crescimento ainda maior. Se esse país quiser se tornar um país bom, digamos um país próspero, um país melhor, deve permanecer em Deus. Temos que andar onde Deus quer que andemos. A área rural representa a linha de frente da batalha de Fiji por prosperidade. A vila de São Beto, localizada à sombra de alguns dos resorts mais luxuosos do país, é um excelente exemplo. Apesar dos esforços herculeanos dos anciões, pastores e professores locais, o padrão de vida continua deteriorando. Então, o que está errado? Antes, quando contaram a história, essa vila tinha muita comida. Agora é muito raro ver qualquer tipo de comida. Não há renda. Sentindo que essas dificuldades podem ser causadas pela falta de fidelidade para com Deus, muitos moradores da vila estão voltando seus olhos ao céu. Sabemos que não há outra maneira de transformar esse vilarejo. Nós sabemos, é o que a Bíblia diz, só há um caminho, como Jesus disse. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. O que você está vendo aqui hoje à noite é uma tendência, é algo novo e que está quase se espalhando como um fogo por todo o país. Outros gritos por socorro divino têm ecoado através dos sangrentos planaltos de Narsori. Vuniani Nakayatha, um pastor de Suvo, criado na região, viu a vila passar por décadas de tumultos sociais. Mesmo antes disso, havia práticas de feitiçaria aqui nesta área. As vilas chegaram a um ponto onde os relacionamentos eram quebrados. Os estragos estavam realmente, afetando a vila. Uma situação semelhante estava fervilhando na ilha de Nairai, aproximadamente 160 quilômetros ao leste. Havia um mal muito grande, aqui na vila. Localizada no turbulento Mar Coro, a ilha contém 6 vilas, incluindo a comunidade costeira de Touvu Lailai. Havia muita pobreza e as pessoas não eram felizes e brigavam entre si. Com o solo improdutivo e o recife moribundo, não restavam muitas alternativas para alimentar a ilha. Naquela vila em particular, não havia peixe. Por 55 anos, eles não tinham visto esses peixes, que eles falam que são deles. No começo dos anos 60, as águas das fontes de Nuco tornaram-se um caldeirão tóxico de feitiçaria, matando as plantações ao redor e causando debilitantes lesões cerebrais. Era meio-dia quando a água ficou mais branca e todos que estavam nadando no rio tiveram que fugir. À medida que as décadas passavam, os problemas de Nuco aumentavam. Finalmente, na primavera de 2003, o povo decidiu dar um basta. Eles me procuraram e disseram, queremos resolver isso, o que devemos fazer? Eu disse, bom, temos que falar com Deus sobre isso. Tivemos uma reunião tribal e todos das vilas vizinhas vieram para essa reunião. Todos confessaram e identificaram os pecados de seus ancestrais, as guerras tribais, o derramamento de sangue e feitiçaria. Aquilo, para nós, foi um tempo poderoso, sabe? A assembleia solene durou vários dias, tomando a primazia entre todas as outras atividades e se estendia das 9 da manhã até a meia-noite. As pessoas lamentavam por 4 ou 5 horas. Clamando ao Senhor Deus, colocando seus rostos em terra. Em Touvu Lailai, um processo idêntico de limpeza espiritual se desabrochou através do ensino bíblico do professor metodista Inossi Vono. Ele preparou os corações, as mentes e as almas das pessoas, através da palavra de Deus e também consultando os membros das comunidades. Se eles querem o novo nas suas vidas, que é Jesus, então eles têm que limpar todas as coisas velhas. Então essa obra nas vilas, onde as pessoas estão se voltando para Deus, trazendo todos os ídolos e feitiçarias e buscando a face de Deus, orando e jejuando, isso é novo.
Chefes tradicionais, que ainda detêm influência significativa na sociedade fijiana, estão cada vez mais na vanguarda desse renascimento espiritual. Ratu George Maivalili, membro do Senado fijiano, preside o maior distrito da nação. Eu tive uma reunião com todos os meus chefes. Quero que vocês vão a todas as tribos, queria a purificação de todas as famílias, de todas as tribos e de todos os clãs. Nós faremos isso juntos, como povo, para o Senhor. Em janeiro de 2004, o governo fijiano levou isso adiante ao instituir um ano de oração oficial. Os cidadãos foram orientados a observar a ocasião, separando pelo menos uma semana para reconciliar relacionamentos quebrados. As pessoas deveriam primeiro se arrepender e se reconciliar uns com os outros. Teriam que trocar a aliança antiga por uma aliança nova com Deus. O catalisador é a presença de Deus. E eu estou animado para ver o que o Senhor vai fazer.